vamos começar com o Salmo de hoje. Eu acho que é sempre importante a gente ver alguma leitura, ou o Evangelho, ou o Salmo. E esse tempo, né, depois da Páscoa, principalmente no ano C, a gente sempre vai ver leituras do Atos dos Apóstolos, que também é de Lucas, né? Então, todos os dias tem leitura de Atos dos Apóstolos. Hoje é a conversão de Paulo, né? Tá? A gente pode até fazer um comentário do finalzinho lá de Ananias, lá, que foi batizar Paulo. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre Ele é fiel. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Então, esse é o Salmo de hoje, assim como a leitura do corpo e do sangue, do Evangelho de João, e a conversão de Paulo, né? Até o batismo lá para Ananias. É a leitura de hoje, o capítulo 9, do 1 ao 20, né? Então, o que eu quero saber de vocês nessa primeira parte, como eu falei, é alguma coisa do curso. O que te chamou a atenção? Que parte do curso você gostou, o que você não gostou, ou que você não entendeu, né? Ou que parte você gostaria de aprofundar. Eu só gostaria de lembrar, eu acho que foi na segunda aula, nós falamos da obra lucana, né? A obra lucana é composta de 2 volumes da mesma obra, né? O Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos é uma obra só. Ela foi dividida, né, pelos padres da igreja, porque o Evangelho vai falar justamente da parte de Jesus, né? É o Deus presente, e a segunda parte, que a gente chama de Atos dos Apóstolos, que com certeza não foi Lucas que deu, isso foi dado posteriormente, vai falar da caminhada da igreja, né? Então, desde os apóstolos até os dias de hoje. E aí? O que a gente lembra? O que a gente gostou? O que a gente não gostou? Eu acho que para mim... Vamos lá, a Sônia começa, então. Eu gostei muito da aula passada, que falou sobre o bom samaritano. Adorei. Foi uma das aulas que eu mais gostei. Isso. E o que a gente pode trazer isso para a nossa vida, Sônia? A caridade, né? Que eu tento fazer também. O dinheiro que eu doava para a igreja, para curso, essas coisas, sabe o que eu fiz? Agora eu retirei. E quando eu saio, todo mundo que me pede remédio, comida, eu tenho dado presencialmente. Uhum. Eu acho que dessa forma eu estou fazendo a verdadeira caridade. Exato. Eu não lembro quem ia falar, mas a gente vai falando, né? Pode ser o Sebastião, então. Ok, boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Sebastião Teles, mas todo mundo só me conhece por Teles. Eu sou aqui de Aracaju, né? Através de um convite, eu participei praticamente de todas as aulas, né? E faço parte da pastoral carcerária aqui de Aracaju. Está fazendo 35 anos agora, dia 28 de agosto.
Enquanto que no Brasil, a Pastoral Carcerária está fazendo 50 anos. Eu faço parte da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Orlando Dantas. O bairro aqui é Orlando Dantas. Faço parte do Ministério da Palavra. Então, foi a primeira paróquia aqui em Aracaju que teve esse Ministério da Palavra. É um orgulho para nós, desta paróquia, termos um ministério, né? O primeiro ministério aqui da Arquidiocese da Palavra foi nesta paróquia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Orlando Dantas. Eu achei, assim, muito legal. Sempre aprender algo da Bíblia nos fortalece, porque como eu faço parte da pastoral carcerária, a gente adentra dentro do presídio para falar. E lá a gente se depara com os detentos, que os protestantes, eles, nessa parte, eles são mais calorosos, são mais, assim, assíduos a frequentar, a fazer esse trabalho missionário do que nós católicos. Então, cada vez que a gente se aprofunda mais na leitura, a gente aprende algo mais e começa a ficar mais confiante daquilo que a gente está falando. E de todas as aulas, uma me tocou muito forte. Foi a maneira como o padre Geraldo, né, enfatizou a passagem do filho pródigo. Quem assistiu essa palestra do padre, porque ele enfatizou, porque a gente sempre fala, né, do filho, né? A gente sempre fala do filho que foi, voltou, e ele enfatizou o pai. O quanto o pai, né, se humilhou para poder conquistar os filhos, né? Porque os filhos, o mais velho não entendeu, né? Porque tudo quando envolve dinheiro, envolve herança, as coisas diferentes. Então, eu nunca tinha visto por esse lado. Em todas as mensagens, todas as palestras, todas as homilias que a gente ouve, sempre é falando do filho. E quase não se falando do pai. Do que o pai foi perante aqueles filhos, se humilhando para poder resgatá-los. Então, para mim, foi um destaque de todas as apresentações, me destacou assim, de uma forma assim, eu não sei nem explicar, não sei nem mensurar. A respeito da solidariedade, eu não sei aí em São Paulo, eu conheço São Paulo assim, de passagem, né? Rio de Janeiro, eu trabalhei no Rio, e aqui nós temos os flanelinhas, né? Quando chega no ponto sinal, sempre tem aquele que quer limpar o vidro, fazer isso, aquilo outro. Então, eu adotei um critério de alguns meses, né? Quando começou a pandemia, eu colocar pacote de biscoito no carro. Eu não gosto de dar dinheiro, de repente eu esteja errado. Então, aonde eu passo que a pessoa quer lá, eu pego um pacote de biscoito e entrego a pessoa. Então, está me fazendo o bem, porque eu estou ajudando, pelo menos, a pessoa se alimentar, e não fica com aquele constrangimento de não dar nada àquela pessoa que está ali naquele ponto de sinal, com sol quente. Então, além de dar o biscoito, eu pelo menos falo alguma coisa para eles, né? Eu me sinto muito, assim, fortalecido quando eu consigo falar com eles um pouco, enquanto o sinal não abre, no nosso dia a dia aqui, em Aracaju. Uma boa noite para vocês. Pode falar, Joyce. Eu vou seguir o Sebastião. Foi a passagem que mais me marcou também, foi do filho pródigo, porque foi exatamente dessa forma. Eu via sempre pelo lado do arrependimento do filho, né? Eram as passagens que sempre eram levadas para a gente no Evangelho. Então, o lado do pai, da misericórdia do pai, todo aquele lado, né, do pai querer ver os filhos e ter toda a humilhação, mas a misericórdia, isso eu não tinha visto por esse lado. Então, essa misericórdia do pai me tocou muito, assim. Eu nunca tinha visto por esse lado esse evangelho, então foi um evangelho que me tocou muito, assim, eu comentei com várias pessoas, porque como ele foi uma coisa que me tocou, eu consegui repassar para outras pessoas, e foi a mesma forma que as pessoas também não tinham visto, né? Então foi legal
porque eu consegui repassar esse tipo de mensagem, né? De tão tocada que eu fiquei. Então, para mim, foi isso também. Eu acho que, assim, o curso em geral, para mim, foi maravilhoso, tanto o professor Pavanelli como o padre Geraldo, os dois, sim, eu não tenho nem o que dizer, porque são ensinamentos muito, para mim, é só aprendendo e aprofundando a palavra. Eu estou muito feliz em poder estar participando tanto do curso de teologia, quanto esses cursos, né, de extensão que vem ocorrendo. Então, assim, para mim é uma alegria poder participar e está sendo muito, muito bom poder estar aqui com vocês. Só do filho pródigo, antes de você, Hernandes, antigamente tinha esse título, né? Hoje, já faz muito tempo, o título que Já tem mudou. hoje é o Pai Bondoso, né? Ai, O título desse pedaço, hoje, né, é interpretado como Pai Bondoso, porque a ação do Pai é muito maior do que qualquer sim, outra. mas é uma coisa que fica gravado para a gente Sim, é o filho pródigo, né? sim, sim. E o detalhe, você não pode esquecer, quem escreve isso é Lucas, né? Lucas, como eu falei, ele é catedrático, né? Ele é formado, ele tem esse poder de falar, né? Ele tem essa ação, ele tem um grego excelente. Academicamente falando, é o melhor texto que tem na Bíblia, né? Não estou falando da parte de nada, né? De ver a cidade de Jesus, de nada. Estou falando academicamente, é quem escreve mais corretamente. Aliás, se você lê o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos em grego, ele fala assim: aí Jesus, né, saiu e foi até a sinagoga, né? E é como se fosse assim. Marcos fala mais ou menos, ele é bem simples, né? Tá certo que vamos guardar Marcos para o ano que não para o ano que vem, para o outro ano ainda, né? O ano que vem possivelmente vai ser Mateus, que nós vamos dar o curso. Mas o que eu quero falar do filho pródigo, a Bíblia que é utilizado na liturgia do Brasil, né? É a Bíblia da CNBB. E nessa Bíblia tem um erro gigantesco, porque eu pergunto, quem é Jesus nessa leitura? Você já parou para pensar? Porque ele está falando, ele quer colocar Jesus sempre, né? Jesus é o pai, né? O pai é o pai. Quem é Jesus? A figura de Jesus nessa leitura. É o Cordeiro, né? Tá? O Cordeiro para festejar esse filho que estava perdido e voltou. Então, se você ler em qualquer Bíblia, exceto na CNBB, 3 vezes ele vai chamar o Cordeiro. Não é um cordeiro. Na Bíblia CNBB, na última vez, quando o filho mais velho vai falar que você matou um cordeiro, né, na Bíblia CNBB. Qualquer outro, ele vai falar que matou o cordeiro, né? Tanto é Jesus que ele coloca um o, é um específico, não é um qualquer. Se fosse um qualquer, né? Então essa Bíblia tirou Jesus do texto, né? Eu já até escrevi para lá, mas eu não tive resposta. Mas o importante que eu quero mostrar para vocês é a capacidade que Lucas tem de colocar as coisas, né? Quem que tinha o pecado do mundo? Jesus. Que é o que no texto? O Cordeiro. Quem tinha o pecado do mundo é o Cordeiro. Então esse Cordeiro para a gente festejar a última ceia, né? Então, quem é o próprio da última ceia? É o Cordeiro, é Jesus. É o gordo, eles estão lá, que eles preparam aquele novilho para a melhor festa, que é o, né? E a pessoa que se converte e perdoa de todos os pecados ganha o que de presente? Ganha o Cordeiro. Então, 3 vezes ele vai colocar Jesus. E por que 3 vezes? Por que não 4, nem 2? Porque toda vez que eu tenho número 3, eu estou falando das coisas divinas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Principalmente em Lucas, né? Lucas divide, mas nitidamente assim, o tempo de Deus, né?
depois do tempo de Jesus. O tempo de Deus é até o batismo, né? A partir do batismo de Jesus. Isso estou falando em Lucas, tá? Então, até o batismo de Jesus, o que ele fala lá? Até esse momento, vocês confiavam no Antigo Testamento. Ele fala nos profetas e na lei. A partir de agora, Jesus, ele falou, o Cordeiro está presente com você, faça todo o esforço do mundo para agarrar e estar presente com ele. E vai até onde? Vai até a morte, vida, paixão e morte e ressurreição de Jesus, né? E a partir da assunção, né? Que só e somente só quando Jesus é elevado, vem o Espírito Santo. Aí começa o crescimento da igreja. Né? Aí ele vai relatar o Atos dos Apóstolos lá em 3 partes. Jerusalém, né? Depois Israel, né? E depois o restante do mundo. Pode falar, Hernandes. Então, eu achei muito importante esse curso, né? Foi muito bom. Uma das coisas mais importantes também. Vamos falar da matéria, só depois, na segunda parte, depois que eu colocar o Bom Samaritano, aí a gente fala do curso, enfim, porque a gente está gravando, né? Tá. Então, eu achei muito interessante. O curso para mim foi perfeito, foi muito bom, né? Desde a sua aula, falava sobre o caminho, né? O caminho até Jerusalém, toda essa caminhada de Lucas sempre falando desse caminho, né? Achei muito bacana também, né? Porque Jesus sempre, para Lucas, Jesus sempre esteve a caminho, a caminhada, né? Achei muito interessante. A sua aula também foi muito boa, inclusive eu até escrevi aqui, tá tudo marcadinho aqui, ó, muito bom, né? E do Padre Geraldo também, foi muito bacana, né? Então, o curso para mim foi ótimo. Eu esperava que fosse um curso assim mais desgastante, né? Porque eu já participei de outros cursos e a gente via assim muitas vezes assim, a falta de respeito com as opiniões das pessoas, né? Cada um tem uma opinião, então se eu dava minha opinião eu era contestado, então não era legal, né? Achei muito bacana, o curso foi muito bom, as matérias foi show de bola. Padre Geraldo, muito dinâmico com suas palavras, né? Foi muito bom. Eu gostei muito do curso. Amém. Rose? Oi, Pavanelli. Eu estava aqui escutando, né? Então, por exemplo, a gente está distante, né? Mas as novas tecnologias nos aproximam e às vezes atitudes que a gente tem que acha que não faz muito efeito, a gente encontra eco lá em Aracaju, né? Como o Teles, porque, por exemplo, o Teles leva biscoito no carro, né? E eu levo sabe aqueles bolinhos Ana Maria? Sei. Então, eu também compro aquilo, né? Compro e deixo no carro, porque também me incomoda a questão do dinheiro, porque o dinheiro está tão sem valor, né? Que você nem sabe, por exemplo, você vai dar o quê? Você dá R$5, aqui em São Paulo a passagem de ônibus é 4 e pouco, quer dizer, não dá para pegar um ônibus, né? E parece tão pouco, né? E às vezes a pessoa está com fome, ela quer estar ali o dia inteiro debaixo do sol, né? Andando para lá e para cá, oferecendo alguma coisa, né? E assim, me surpreende, porque às vezes a pessoa não espera, porque ela está esperando um dinheiro, né? E então, assim, muito perto aqui de onde eu passo, tem um rapaz que oferece para lavar o para-brisa. Então, e ele é muito educado, ele sempre agradece, mesmo que você não queira. E quando eu dou para ele, nossa, ele fica assim. E um dia ele falou para mim: eu vou levar para o meu filho, né? Então, é assim, eu achava que era uma atitude tão boba. Eu falei, gente, e aí encontrei eco lá em Aracaju, né? O Teles fazendo tendo a mesma solidariedade, a mesma atitude, né? Então, assim, a gente se surpreende, né? Quanto ao curso, eu acho que, assim, o que eu achei muito interessante foi
essa parte do caminhar, né, essa parte técnica que Lucas faz, né, essa parte didática, né, acadêmica, eu gosto muito disso, porque eu, por força até da profissão, né, de ser da área da educação, a gente gosta das coisas muito claras, muito explicadas, né? Então, essa parte de Lucas, que tem essa facilidade de escrever, essa facilidade no contato com a cultura grega, que é uma cultura que a gente assimilou mais, né? A grega e a romana. Então, assim, me cativou muito e eu gosto dessa. Então, assim, aquela aula sua que é a parte teórica, o escrito, o caminho, né? Isso, então, assim, me tocou O esquema, no, né? o esquema, exatamente, o esquema, então, assim, faz uma leitura mais fácil, né? Faz com que a leitura tenha um significado, né? E aí você consegue ver por que tem alguns mitos gregos né, que são meio parecidos e por que ele coloca algumas coisas. Então, assim, eu achei isso muito interessante, né? Então, e isso só faz a gente crescer, né? Só faz a gente ter um novo olhar, um novo jeito de escutar, né? Foi o que a Joyce falou na questão de é uma coisa que toca que você sai falando, né? Porque é tão diferente. Então você sai falando, né? Sai um pouquinho, você sai evangelizando, né? Minimamente, né? Então foi isso. Ok. Hernandes, você levantou a mão ou não abaixou? Eu gostaria, posso? Pode, depois o Hernandes fala. Pode falar, Maivana, pode falar. Tá bom. Bom, eu quero começar agradecendo, porque essa possibilidade de ver depois, porque eu tive problemas circunstanciais com a agenda, e assistir depois. Não, é lógico que não me surpreendeu, porque como eu faço já o curso regulamentar, eu conheço a estrutura de vocês, eu já aprendi a conhecer. Você, o professor José Pavanelli, tem toda a minha atenção, porque eu gosto da sua pedagogia. Me surpreendeu demais o padre que eu não conhecia. É de dom inato, aquela alegria, aquela dedicação, ele não faz esforço nenhum para demonstrar aquela fé e aquela conduta de ensinar, aquela alegria, foi maravilhoso para mim. Eu assisti todas as gravações e, assim, acrescentou muito para mim. Acrescentou muito a revelação da misericórdia de Deus em toda a aula. E traz para a minha vida um engajamento progressivo, assim, para condutas de minha vida cristã diária. E nessas experiências que brotam no dia a dia, vai nos fortificando a fé, né? Sem dúvida nenhuma, foi uma experiência positiva. E espero em Deus continuar fazendo todos os eventuais cursos, porque vocês são muito bons nisso. O conteúdo é impecável. Eu sou grata, viu? E grata também porque é uma turma muito harmoniosa, é uma turma que se entende, cada um de lugar, mas as carinhas, só de olhar, a gente gosta. É bom estar em um ambiente assim. Muito obrigada. Sem contar a Rose, porque a Rose assistiu a aula ontem, né? Você assistiu ontem, né, Rose? Então, eu pergunto, qual o milagre de Jesus que você lembra? Fala um para mim aí. Você está falando da Rose, né? Não, eu estou impedida de falar, Marivone. A Rose não pode falar. Ah, entendi. Não, olha, sem dúvida nenhuma, o filho pródigo foi, daquele dia, foi alto. A gente saiu a alma lavada, né? Isso,
E você sabe, agora eu vou confessar uma coisa. Fazia um tempo aí, porque foi a primeira vez que esse evangelho de Lucas é maravilhoso, é rico demais, né? Você falou a parte de escrita, toda a literatura dele, mas como eu acredito muito que ele foi orientado por alguém muito especial, que é Nossa Senhora, então eu tenho um carinho muito especial por esse evangelho. Então, assim, eu tinha escutado já essa história do cordeiro, mas era por uma pessoa que falou em um curso de alguma coisa, e eu não tinha muita confiança na criatura. Quando você falou aí, agora sim me convenceu, que eu não tive nem, eu não ousei repetir, porque eu achei que era uma pessoa não me passava a confiança devida, e eu achei que era demais para mim. Agora as coisas se encaixam quando você acredita em quem está falando, as coisas perfeitamente se encaixaram para mim. Então, com certeza, toda a caminhada foi muito bonita, todos os exemplos dados, até os mais simples, mas esse do filho pródigo nos deixou assim extasiados. Eu tenho certeza que não sou a mim como todo mundo. Uhum. Tá bom? Então, muito mas obrigada. fala um milagre para mim que Jesus fez. Um milagre, eu vou te falar um que eu gosto, foi o primeiro milagre de Jesus, que é da boda de Caná. Eu sou apaixonada por aquele, nas minhas aulas de catequese, nesse dia eu vou até de roupa nova, quando eu vou dar essa aula. Eu sou apaixonada por aquele vinho que é o amor abundante de Deus. Eu amo vinho, mas também sou apaixonada pelo amor de Deus. Então, no dia que eu vou dar esse sinal de João, é o dia que eu fico extasiada, eu gosto muito. Então, normalmente usa esse evangelho no dia 12 de outubro, aqui no Brasil, né? Eu não sabia. Celebrar, uma vez a cada 3 anos, né? Todos os evangelhos é uma vez a cada 3 anos, que a nossa liturgia muda de 3 em 3 anos. E nesse evangelho dá para ensinar com as crianças, e a criança pega um copo, e no fundo do copo tem suco, né? Vermelho, qualquer suco vermelho. Aí ele joga água assim, ó, com a jarra, e aquele copo vermelho, assim, ó, na transformação. Eu sou catequista de adultos. Pode ser adulto também. É outra pegada, eu acho, né, que já está todo mundo despertinho, mas é uma boa ideia, viu? Uma boa ideia. Eu já fiz algumas vezes. Que beleza. Eu agradeço, é uma boa ideia. Muito bom. E qual mais milagre que Jesus fez? Fala aí, Abigail, um milagre de Jesus. Devolver a visão ao cego. Devolver a visão ao cego. Um detalhe... isso. Qual mais? E a ressurreição de Lázaro, gente? A ressurreição de Lázaro. Eu uso toda semana, que eu sou ministra das exéquias, eu uso toda semana, eu amo de paixão aquilo, me conforta demais. Eu gosto. A senhora que estava com hemorragia. Isso. Oi, João. Boa noite, Sapa. Boa noite. A cura da hemorroíça. Eu entendi a cura, eu não entendi do que é. Da hemorroíça. Que tocou a borda do... Tá, da hemorrágica, né? Qual mais milagre Jesus fez? Só esses milagres que Jesus fez? Multiplicação dos pães. Multiplicação dos pães. Carmen? Peixe. Oi, me veio à mente também o que a Marivane falou, né? A ressurreição de Lázaro. Eu acho que isso é uma demonstração do reino de Deus, né? Do que a gente tem pela frente, é uma esperança para nós. Me veio essa ideia agora. Copiei a Marivane. O paralítico em cima do telhado. Isso, o paralítico andar, né? Isso.
E aí, Rose, agora você A pode... samaritana, você não pode deixar também, né, de falar na samaritana, né, aquele milagre maravilhoso para nós, aquela água pura maravilhosa que é o próprio Jesus, né? Tá bom. A Rose quer falar um agora, Rose? Pode falar. Eu acho que nós somos o maior milagre de Jesus, né? Nós Jesus, estarmos aqui, né? Então, até os dias de hoje, né? Até nos nossos dias, né? O que era para ir até o fim do mundo, né? Até os confins do mundo, né? Chegou até nós e nós somos isso. Esse milagre. João vai falar no final do Evangelho de João, ele fala que Jesus fez tanto milagre que não dava para colocar em todas as bibliotecas do mundo. Essas são mais ou menos as palavras que ele usa. E eu falo, na sua vida, Jesus não fez um ou vários milagres, é que a gente fica nesses que são tradicionais, que estão lá escritos. Mas eu garanto que se eu perguntar aqui, pelo menos um milagre você vai me falar que ele fez na sua vida. Não é nem do seu filho, do seu pai, do seu marido, da sua esposa. Não, na sua vida específica, né? Quantas vezes você foi sair de casa e não achou alguma coisa e atrasou para sair e nem sabe o que poderia ter acontecido se você tivesse saído naquela hora? Quantas vezes ele não te acompanha, está do seu lado? E isso as coisas que você não sabe, sem contar os milagres que você sabe que acontecem na sua vida. Então, esse é o objetivo, né? É você trazer esse Jesus para você, dentro de você. E quem é esse Jesus? É aquele que pede uma água, aquele que está preso, aquele que não tem roupa, que é imigrante. E quem fala isso não sou eu, é Lucas que vai falar isso, né? Não só Lucas, os sinóticos em geral falam isso. Então, toda vez que você fizer isso a alguém, é a quem você está fazendo. É a Jesus. Né? E não existe, né, uma paga maior do que quando você faz alguma coisa para alguém que não pode te pagar e essa pessoa vai falar para você, Deus te pague. Já pensou o preço dessa coisa, quanto que é? O próprio Deus vai te pagar? Né? Então, essas coisas são verdadeiras, né? Ou eu acredito ou não acredito, essas coisas começam a fazer parte da gente. E quando a gente começa a olhar esse Jesus e Deus, a gente consegue entender as coisas. Alguém falou aí a cura do paralítico que os 4 amigos levaram no telhado. Esse texto tem nos 4 evangelhos, nos 4. Você pode ler, até pegar todos esses 4 e ler, você vai ver que cada um narra de uma posição diferente, né? João está ali do lado de Jesus, né? Mateus está do lado de fora, tanto é que João não sabe que é 4 amigos, sabe que é amigos que desceu, ele não sabe que é 4, porque ele está do lado de dentro, então ele não viu. Né? Mateus já não, Mateus está do lado de fora, então ele vê que são 4 amigos. No entanto, ele tem dúvida a sequência que Jesus fala ou não. João já tem objetivo. Mas quando, imagina, um paralítico, ele é descido na cama, nos pés de Jesus. Por quê? Porque o pessoal queria que Jesus fizesse algo para eles. E o que Jesus fez para ele? Diz para mim. O tua fé te salvou, levanta. Antes disso, João, o que ele falou? Tua fé te salvou. Antes disso, ele falou alguma coisa. Jesus falou alguma coisa. Ele não falou assim... Dos amigos, né? Não, ele falou assim, ó, seus pecados estão perdoados. Aí para mostrar para os judeus, que ele tem o poder, né? E a glória de Deus, que ele pode fazer isso, aí ele cura o paralítico e vai falar, sua fé te salvou. Mas para Jesus é muito mais importante o perdão dos pecados do que a cura desse paralítico. Né? Imagina. Exatamente, o perdão dos pecados até hoje. Né? Isso. Quando ele cura o cego, imagina assim, o cego chega para Jesus, Jesus fala para ele, o que você quer? Imagina, tenta ver a cena. Eu tenho todo o poder, eu posso fazer qualquer coisa, eu tenho todo o poder. Aí chega um cego para mim, eu sei que ele é cego.
eu pergunto para ele o que ele quer. Por que eu pergunto? Porque eu sei que ele não quer o que é maior. Né? Tanto é que Jesus vai falar para ele depois, né? Seus pecados estão perdoados. E assim, alguém falou da samaritana. Esses milagres são muito maiores na visão de Deus, né? Não na nossa visão. Na nossa visão, o cego vê a coisa mais extraordinária que tem no mundo, né? Mas para Jesus não, você pode ver todos os milagres que ele faz, ele dá muito mais importância para isso. Mas é lógico, porque ele é o cordeiro que veio fazer o quê no mundo? Tirar o pecado do mundo. Então pode ter algo mais importante do que isso. Né? A cura física da pessoa é hiper importante para nós humanos. Né? Para Jesus deve ser também, mas não mais importante do que o perdão dos pecados. Então, a gente vai vendo esse tipo de coisa. Fala, Abigail. Qual parte você mais gostou? Que eu mais gostei? A aula do dia 8/4 que você deu, sobre, quer mostrar que Lucas está dizendo que Jesus quer mostrar o caminho. Ah, ok. Né? Eu gostei, assim, mostrando para nós o caminho que vamos seguir. Essa parte, assim, eu gostei bem, que é uma parte, acho que mais teórica, assim, que eu não conhecia bem. Então, o esquema, você está falando a segunda aula. aula. O esquema, isso. Essa parte eu gostei. E gostei também do filho pródigo, que todos conversaram com o padre Geraldo, que eu achei fantástico, assim. A colocação dele, como ele passou para nós aquela parte, como é que foi dado, porque eu nunca tinha visto assim, prestado atenção, nem nas missas, como era colocado, eu achei assim, muito bom. Você sabe que somente Lucas, porque Lucas não é judeu, né? Não é. Então ele fala dos samaritanos, né? Inclusive tem essa parábola do samaritano. E João, ele é judeu, mas João é muito novo. Ele não tinha uma formação judaica à altura, né? Então ele também vai falar da samaritana, né? E também ele usa a samaritana para falar do povo samaritano, do fato que aconteceu lá, não de uma mulher específica, né? A samaritana não é uma prostituta, ele está falando da cidade e não de uma pessoa específica. Mas o que eu quero dizer é que os outros, apesar de ser discípulo, apesar de ser de Jesus, eles não se dão com os samaritanos. Tá? A gente vê hoje em dia essa questão política, né? Foi criado nesses últimos anos um dualismo, né? Ou você é isso, ou você é aquilo. Não tem uma outra opção. E tanto toda a Bíblia e toda a igreja, não só a igreja católica, pelo menos todas que eu conheço, elas são totalmente contra o dualismo, né? Porque te obriga a você ser isso ou você ser aquilo, ou você é palmeirense ou corintiano. Não tem outros times, né? Não tem o Sport, não tem o Flamengo, enfim. Então, eu tenho várias outras opções. E posso ter opção de um querer nenhum desses. Não gosto de futebol. Né? Então, você tem que ser livre. Na questão da política, por que eles fazem isso? É uma ideologia para um dos dois ganharem. Porque, quando se cria esse dualismo, a coisa vai ficar centrada no dualismo, ou um ou outro. E veja bem, eu aqui, né, nessa aula, né, Evangelho de Lucas, eu não quero nem falar bem de um e nem falar mal do outro, de jeito nenhum. Poderia falar bem tanto de um como mal do outro. Mas a gente sempre, como cristão, tem que pegar tudo que esse pessoal faz de errado, todas as besteiras, e divulgar, falar mesmo, né? Principalmente em ações que prejudicam o povo. É isso que o Evangelho manda para a gente, né? Tá? Não é porque eu votei, porque eu gosto. Então, esse tipo de coisa no cristianismo não funciona, né? Isso é justo ou isso é injusto? Ah, mas não tem como fazer. Não, isso não existe no cristianismo. Ou é certo ou errado, né? Seja quente
ou seja, frio. Porque se for morno, eu vou vomitá-lo, né? Então, é isso que vai mostrar o texto para nós. Quem mais? E aí, Maia, qual parte você mais gostou do curso? É Maia da Conceição, é isso? Não, eu não vi ainda, não consegui ver todos os vídeos, não, professor, porque minha mãe está muito doente, então está tirando muito noites e noites, né? Eu estou indo aos poucos, mas as aulas que eu participei, eu me encantei assim, porque a clareza na qual a sua e do padre fala, e trazer para a realidade da nossa vida. Isso me ajuda muito, porque eu não consigo participar de algum curso quando eu não consigo fazer a leitura da vida e da fé junto. E vocês têm feito isso nas que eu participei, eu tenho observado, e do André, quando eu fiz também, ele trazia muito, do professor André, muito bom, né? E, então, agora eu senti muito isso, essa força dessa espiritualidade de fé e vida, não é separado, né? Como eu falo do samaritano, foi muito forte, porque a gente tem algumas visões em que as pessoas via completamente, e aí veio reforçar a minha caminhada diante da minha fé, da minha busca, né? Então, acrescentou muito para o meu dia a dia, para a minha espiritualidade, né? E, às medidas do possível, eu estou, assim, pegando meu tempo para me dedicar, tá bom? Ok. Eu sou muito grata pelos momentos que eu pude participar. Acho que você mexeu aqui bastante comigo quando você falou assim, a sua vida, como Jesus faz um milagre. Então, eu me sinto dentro desse momento hoje. Principalmente que eu fui levar minha mãe para fazer um exame, ela vai fazer 96 anos, e ela passou muito mal, e eu não conseguia segurar ela sozinha, e ela não conseguia deitar, né? Aí eu falava, doutora, calma, ela vai voltar, ela vai melhorar. Então, ela voltou, fez o exame, então são isso que é a vida, esses milagres acontecem, e a gente não vê, não gosta de falar, a gente fala de outras coisas, e a palavra vem muito forte comigo, conosco, com a vida, com o dia a dia. Obrigada. Amém. João? João, tá me ouvindo? João, você me ouve? Você levantou a mão? Sim, eu levantei. Ok. Então, o Padre Geraldo, eu já conhecia ele, você também, né, do curso de Teologia. Sim, da São O Mateus. Padre Geraldo, ele tem uma didática bem peculiar, que eu gosto muito, a sua também eu gosto. Mas do curso em si, me ajudou a gostar de Lucas, porque eu não era muito chegado em Lucas, não. Nem Marcos. Gostava de Mateus e João. E das cartas juninas, mas agora, com esse curso eu aprendi a gostar de Lucas. Isso. De Lucas, porque eu já gostava da introdução, né? Legal, né? Legal a gente comprar eu gostava dessa introdução, né? Essa introdução de Lucas, já achava bonita essa introdução, sempre achei, né? E dos milagres de Jesus, um que eu gostei muito, que eu aprendi muito com isso, foi dos 10 leprosos. E volta para agradecer. Isso a gente tem que ter sempre em conta, agradecer a Deus pelo dom da vida. E oferecer os nossos trabalhos, nossas dores, nosso sofrimento para Ele, né? É isso que eu aprendi. Gosto muito disso. Obrigado por esse curso, gostei demais. A gratidão é uma coisa assim
só a pessoa que recebe algo que realmente necessita sabe, ela consegue uma gratidão de coração, tá? Quando a gente fala que o reino de Deus não é para os ricos, né? Vou falar no meu sentimento, não é nem no meu pensamento. No meu sentimento, o que acontece? A pessoa vai lá e compra um carro novo. Então, ela começa a dedicar tempo agora para cuidar desse carro, lavar esse carro, levar esse carro na oficina, a passear mais e outra coisa. Aí ela compra uma casa maior. Aí ela gasta mais tempo para limpar a casa, tem que cuidar melhor, tem que pintar, e ela vai deixando o quê de lado? Vai deixando Deus de lado. Então, ela começa a substituir, assim que ela vai melhorando de vida, vamos dizer assim, economicamente, ela vai se afastando de Deus por causa desses bens. Isso é uma coisa normal acontecendo nas pessoas. É muito difícil não ser desta maneira. Existe, sim, mas o normal é ter esse procedimento, né? Lógico que a gente pode falar que é todo mundo. Não, não é todo mundo. O Evangelho também não vai falar que é todo mundo. Mas é normal. A pessoa ela necessita de mais tempo para cuidar mais desses bens materiais que ela tem e muitas vezes não acaba sobrando tempo para as coisas de Deus, para a palavra do dia a dia, né? Enfim, para ajudar as pessoas e até participar da missa e outras coisas mais. O que eu aconselho a vocês, né? Isso é bem lógico, compre algum livro sobre o Evangelho de Lucas, né? Pode ser... Esse livro é básico do básico do básico. Existem todos os livros da Bíblia desta coleção, né? Chama Como Ler. Então, no caso aqui, é Como Ler o Evangelho de Lucas, né? Então, essa coleção tem, como eu falei, tem do Gênesis ao Apocalipse, tem todos. É que muitas vezes você não consegue... Hoje você acha fácil, né? Você entra na internet, você acha facinho e manda entregar em casa. Novo, usado e de outras maneiras. E esse procedimento que eu falei, lógico que não está desenhado dessa maneira que eu tive o trabalho de desenhar. Mas está tudo escrito nesse livrinho, como eu falei, é um livro básico. Básico, não é um livro assim, acadêmico, nada disso. É um livro escrito por padres, né? No caso aqui foi o Ivo que escreveu. Mas é um livro bem básico mesmo, é um livro para gente iniciante, né? A gente que está começando, né? E o bom desta coleção é que, como eu falei, tem todos os livros, todos. Né? Você entra na internet e lá põe lá a coleção. Quem que é o autor, Pavanelli? Oi? Quem que é o autor do livro? Então, esse aqui é o Ivo, né? Stornilho, que chama. Mas essa coleção tem vários autores, né? São vários. E a editora? Qual editora tem? É Paulus, né? Da Paulus. Paulus, tá. Tá? Mas se chama assim, Como Ler. Aí, Como Ler e o nome desse livro que você quer. Por exemplo, eu tenho aqui Atos dos Apóstolos, Oséias, mas tem todos os livros, todos, sem exceções. E como eu falei, é um livro básico, por isso que ele é bacana. Né? Então, porque muitas vezes você pega um livro acadêmico, você acaba desgostando, porque você ainda não tem o básico. E essa pessoa está querendo mostrar o acadêmico, né? É diferente quando eu vou ler um romance. O romance, qualquer um que eu pego, né? Existe um livro que chama Lucas, Médico dos Médicos, mas é um romance, então você pode ler sem problema nenhum, né? Apesar que tem quase umas 800 folhas, né? Mas ele é mais um romance do que um trabalho acadêmico, demonstrando algo desse tipo. Mas, Ivone? Eu ia falar exatamente desse livro, desse romance do Cláudio, porque, assim, eu acho que nas férias vale a pena a leitura. Por mais que a gente saiba que é uma literatura, assim, é romanceado, mas ele tem uma fidelidade. Não estou tirando o valor, o que eu estou falando é que é um livro que qualquer pessoa consegue entender, né? E tem uma fidelidade, assim, ele é muito honesto na época, assim, relatando a época, e
eu já li algumas vezes, e eu me proponho, estou com vontade de ler de novo, exatamente porque esse curso me fez lembrar do livro, eu tenho aqui, e assim, você começa a ver, você se apaixona pelo personagem. Com certeza, o Lucas era santo em toda a sua trajetória. É muito bonito, é um livro, vale a pena. Vale a pena. Quer dizer que esse livro, a autora que fez esse livro aí, fez uma grande pesquisa. 40 anos de pesquisa, e foi o único livro da vida dessa autora, né? Também não é para menos, né? Hein? Não é para menos, um tamanho desse. Não, mas ela foi o livro da vida dela, mas diz que pesquisou muito, 40 anos para colocar, para imprimir, né? Então, muito bacana. Eu não li esse livro, mas eu tenho boas recomendações dele. Mas diferente desse livro aqui, esse é um livro mais didático, né? Aquele é um livro, ele tem, lógico, ele tem toda a sua didática, não é porque é romance que não tem nada didático, ou que está tudo errado, não é nada disso, né? É que ele tem um outro intuito, né? Então, existe, sei lá, não dá para contar quantos livros, ainda mais quando a gente fala do Evangelho, quantos livros existem. Mas eu acho que seria interessante, é lógico, primeiro, ler o Evangelho mesmo, né? E principalmente os comentários que tem na Bíblia, né? Seja na Pastoral, na Jerusalém, enfim, qualquer Bíblia que você tem na mão, você pega esses comentários, ajuda muito. E não só em Lucas, qualquer livro. Os comentários que a pessoa coloca lá, quem faz as traduções da Bíblia, são pessoas de alto padrão da igreja, né? Não só a Bíblia católica, né? A Bíblia Almeida, por exemplo, é uma excelente Bíblia. É uma Bíblia evangélica, né? É usada até para estudos, sem problema nenhum. Principalmente por isso. Marivone, esse livro não é O Grande Amigo de Deus, né? Esse que você está falando? É Médico de Homens e de Almas. Ah, tá, porque eu tenho aqui O Grande Amigo de Deus, que também fala sobre Lucas, né, que, assim, também é um romance, mas eu não dei conta, ele é muito chato no começo. Então, por isso que eu queria ter certeza, porque para ver se eu encaro esse outro aí, porque esse que eu tenho aqui estava meio... É um livro, Médico de Homens e de Alma, é um livro denso, como ele falou, tem muitas páginas e tal, mas é envolvente, viu? Dá para ler de boa. Ah, que bom. Obrigada. Isso acontece, muitas vezes a gente compra um livro e para nós aquela leitura é muito difícil, né? É chata, então, porque de repente, até lá no meio do livro, talvez fique interessante, mas você conseguir passar por esse início é complicado, né? Mas... Quando você chegar, vou te dar um spoiler do livro, quando você chegar na última página, que é uma menção do encontro dele com Nossa Senhora, você quer voltar tudo de novo. É maravilhoso. Ah, então acho que eu vou encarar esse. Precisa coragem. Mas a gente se envolve e acaba lendo. Né? Isso vale para todos, né? Sem exceção. Não só os livros da Bíblia, como qualquer livro, principalmente os livros que têm o intuito de explicar, um livro que é didático, né? que quer demonstrar para nós qualquer assunto. Isso é importantíssimo. Muitas vezes é mais do que um curso propriamente dito. Então, vamos ouvir essa mensagem agora. Isso. E tá certo, tá de ponta cabeça? Tá certo. Olha aí, nós estamos diante do altar da nossa padroeira. Para quem não conhece, Santa Flávia Domitila. Ela faleceu na ilha de Ponza. Então, nós reproduzimos aqui um pouquinho. E como hoje é dia também do Sagrado Coração de Jesus, nós colocamos o coração de Maria e o coração de Jesus ao lado. Afinal de contas, a nossa padroeira só é santa
porque aceitou Jesus na sua vida. E preparando para a bênção do Santíssimo. Nós temos aqui também o altar, saindo de lá, do altar da padroeira, o altar principal, onde nós temos assim, 2 anjos e as velas. E agora eu vou mostrar para vocês o público. Aqui nós temos ali do lado o John, que cuida do padre, cuida da liturgia. A Maria, que é a nossa, que faz a lista para todos os trabalhos. E o Mateus, que é um acólito. Aqui nós temos o grupo de canto de hoje, da noite, a turma do seu Alexandre. Mas tem 3, 4 turmas de cantores. Essa turma aqui é a turma do seu Alexandre, a maioria. O apostolado da oração, a gente está bem divididinho aqui, porque a gente não fica junto, né? Ainda estamos em pandemia. E também está meio frio aqui hoje. Para você que está aí no Acre, no México, aí está calorzão, mas aqui está frio. Então nós temos aqui uma turminha, os ministros, Eucaristia, a Lia que fez a gruta, junto com a Deca ali, elas que pesquisaram sobre Ponza e construíram. E aqui o nosso público, olha aqui. Estão vendo? Ó? Falei que eu ia entrar, olha aqui a Neide também está participando da missa e da aula ao mesmo tempo. Então, olha, tá vendo? E nós temos internet aqui, porque o povo aqui é bom. Então nós conseguimos trazer até para a igreja a nossa internet. Aqui, ó. Turma do batismo, turma da pamonha, do ECC, essa aqui faz uma pamonha, olha aí. O México tá vendo a senhora. Tem gente lá do Acre, do Pará. Da onde mais mesmo? Ceará, né? Teones. Teones é da onde? Teones é... Aqui em São Paulo mesmo. Ah, o Teones é de São Paulo mesmo, é do lado, Vila Zate. Aracaju também tem, o Teles de Aracaju. Tem gente de Aracaju. Aqui o dízimo, o nosso cantinho do dízimo, como é que é? Aqui, ó. Mateus que cuida ali, o dizimista mor. Aí ele cobra o dízimo do povo. Essa menina aqui, a Laura, ela é da terceira idade, é uma artista nata, quase caí. E nós vamos lá para o Amazonas imitar os passarinhos do Amazonas. Vamos lá. Viu? Ouviram? Aqui nós temos de tudo. Voltando aqui mais um pouquinho. Ó, essa aqui é costureira de mão cheia, essa menina. Ela que faz as nossas roupas aqui da igreja, faz roupa de noiva, faz tudo quanto é coisa que você imagina, viu? Se você aí do Piauí, se quiser encomendar alguma coisa, manda bala. Ó, o seu José é um dos fundadores aqui da igreja, numa garagem. Olha onde a gente está hoje, né? Aqui é a Eusa e a irmã da Eusa, Maria, do Morro Doce. Enquanto o morro estiver doce, ela está morando lá. Aqui, ó, a Chica e a Cidinha trabalham comigo aqui na casa paroquial. Viu, Teones? Não, Teones é daqui. Quem é lá do Ceará? A Chica adora o Nordeste. Sou do Natal, Rio Grande do Norte. Sebastiana, né, que é do Ceará. Beleza. Agora, um momento bem gostoso, que é a bênção do Santíssimo. Então, eu vou pedir ao John que fique segurando aqui o celular e eu vou assumir meu posto. Tá bom?
contém todo o sabor. Deus, que nesse admirável sacramento nos mostraste o memorial de vossa paixão. Fazei que nos apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e sejamos sempre fiéis ao teu amor. Vós viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém. Jesus, abençoe cada um de nós, essa palavra que celebra a parte dele. Você, meus queridos alunos, o curso de Lucas, nós estamos encerrando bem hoje. Se compadeça de cada um de nós. Que Deus Jesus chegue até a tua casa. Seja em todos os cantos aqui do Brasil, graças a Deus, na internet a gente pode chegar até a sua família. Então, tenha esse bênção. Aonde você está? E qual é o caminho do sangue independente do Cristo? Viva em cada um de nós. Como São Paulo mesmo diz, eu canto para a igreja aqui para vocês aí. Já não sou mais eu que vivo, já não sou mais eu. É Cristo que já não sou mais eu, já não sou mais eu que vivo, já não sou mais eu. É Cristo que vive, já não sou mais eu. Todos os meios, Jesus. Meus queridos da internet, um abraço. Fiquem com Deus.
Amém. Bem, viva os alunos! Parabéns, meus queridos! Parabéns, padre. Então, você, Nordeste, Norte, Sul, Leste, Oeste. Um beijo grande. Eu vou sair da internet, que eu não consigo celebrar e fazer link ao mesmo tempo. Depois manda uns comentários. Um abraço, a gente se encontra nos caminhos da vida, por aí. Um abraço. Se quiser gravar no Nordeste, é só mandar o convite, eu vou, tá bom? Forte abraço. Tchau. Amém. Os certificados, eu vou mandando, mas eu tenho um pequeno problema esse mês, que minha esposa está de licença, né, esse mês, então eu devo ir para Aparecida, eu acho que eu vou para Ubatuba, tal, então eu vou estar um pouquinho enrolado. Já até combinei com a Kátia que ela vai me ajudar na segunda-feira, né, mas com um curso regular, para mim poder dar essa pequena saída, mas eu acredito que até o fim do mês eu devo mandar para todo mundo. Se alguém não receber, todos que estão naquela lista, eu vou mandar. Pode não receber se o e-mail não estiver correto, né? Se eu não passei ele corretamente, mas a maior parte eu copiei e colei, né? Um ou outro que eu digitei. Então, qualquer coisa, a partir do mês que vem, se você não receber, você me cobra. Pode cobrar. Cobra no particular, que é melhor, porque no grupo, muitas vezes, a gente acaba não vendo, né? O Jairo vai colocar no grupo um questionário. Esse questionário é de avaliação do curso, desse curso aqui, só desse curso, né? Então, vai ter cinco ou 6 perguntas, que é só colocar um xizinho, né? Você vai colocar lá, ótimo, bom, regular, se eu não me engano. Acho que é nessa ordem. Então, você vai colocar um xizinho, 5 ou 6 perguntas, e no fim, um comentário, se você quiser fazer, né? Pode ser uma palavra, pode ser, sei lá, o tanto que você quiser colocar. Tem um limite lá, mas é grande o limite. Então, é bom, do jeito que sair esse questionário, a gente depois vai mandar esse relatório para o bispo para ele saber sobre esse curso, né? Principalmente, isso vai ser principalmente no outro curso, mas esse também vai para ele, porque ele assina o certificado de vocês, né? Então, o certificado é 2 folhas, né? Frente e verso. Você recebe, quem quiser tirar cópia, é lógico, tira de frente e verso. Se for tirar cópia, compra esse papelzinho que é um pouquinho melhor, né? Granulação de 60 para cima, né? Ou se você for em um lugar que tira cópia, você pede para ele um papel melhor, esse papel que é bem mais grosso e fica bem mais bonito, né? Então, é frente e verso. Tem a frente com o nosso carimbo, né? Com o nome do curso, tudo, e atrás tem a programação dos 8 dias que vocês estiveram presentes. Tá? Eu só termino com uma pergunta. O que é mais bonito, a música ou a menina? Tudo, viu? É lindo. Eu também quero ter uma netinha que nem essa, igual você, Pavanelli. Também estou torcendo aqui. Difícil. Já tenho 3 netinhas e agora em junho vem a 4ª neta. Nossa, que maravilha! As 2 são bonitas. Aliás, as 2 são lindíssimas, por sinal. Manda uma para mim que eu cuido dela uns dias aqui, até ter 18 anos, aí depois eu devolvo. Olha, que maravilha, que bem. Muito bom. Antes de concluir, eu queria desejar um feliz Dia das Mães. Obrigada. Né, para todos, né? E é um dia mais, como se faz, como se diz, né? A parte econômica, né? De vendagem, porque mãe é todos os dias, né? Todos os dias a gente deve ter o carinho e o respeito para a sua querida mamãe. Amém. Mas é o dia que é lembrado e é o dia que a gente, né, se aproxima mais daquele dia. E eu aprendi algumas palavras com o padre que já está em outra dimensão, daqui de Aracaju,
é o padre Arnóbio Patrício de Mello, e ele dizia que nunca dê à sua mãe um presente doméstico, geladeira, ferro elétrico, liquidificador, nada disso, você nunca faça isso, de dar um presente à sua mãe dessa forma. Dê um presente, vestido, roupa, ir num salão, sair com ela para algum lugar, um passeio, né? Coisa assim que coloque sua mãe para cima, e não um trabalho para ela dentro de casa. E isso, o padre que falava isso nas missas, ele falava com muita força, e eu aprendi isso partilhando com vocês, né? Nunca dê à sua mãe uma coisa que ela vai usar o dia a dia dentro da sua casa, né? Eu aprendi com o padre. É presente para a mãe, não para casa. É isso, entendeu lá? Tá acabando aqui. Amém. Então tá bom. Qualquer coisa. Publiquei as fotos, viu? No particular, no grupo é complicado, porque eu participo de um monte de grupo, muitas vezes passa batido a mensagem se for diretamente para mim, né? A não ser que esteja bem marcada, ou em horário assim que não tem mais nada, né? Tem vezes que eu pego o grupo aqui, tem 100 mensagens, né? Então, eu não vou ler 100 mensagens, eu passo o olho lá e... Olha lá, agora, quando é no privado, né? No meu, aí com certeza eu leio, né? Posso até esquecer, assim, mas eu leio. Tá ok? Então, obrigado por vocês, né? Como eu falei, se quiser um dia vir conhecer aqui a igreja junto com o Padre Geraldo, é só mandar uma mensagem, eu mando o endereço, é só vir aqui. Tem missa na primeira sexta, tem missa no primeiro sábado depois do dia 19, na primeira sexta e domingo de manhã. Eu vou assistir a missa e ainda vou encomendar o pão do Padre Geraldo. Aí tem que ser no segundo domingo. Mas o dele tem que encomendar mesmo, porque todo mundo quer o pão dele, né? O meu ninguém faz questão, mas o dele todo mundo quer. Mas é um dos... Não diria para você que é um dos melhores, mas é um dos mais famosos, né? Então, pronto. Fechou. Mas todos estão abençoados. A Isabel, que está aqui, ela compra um monte. Não só para ela. Ela já leva lá para a paróquia da Carme, né? Já traz para todo mundo já. Ah, então pronto. E trago para minha velha aqui do bairro. Mas se for assim, encomenda, né? Vou encomendar. A encomenda que ele guarda. Tá. Tá ok. É isso aí. Obrigada. A vocês. Tá? Prazer. Obrigada por tudo. Obrigado, Elizabeth. A Elizabeth também falou nada, né, Elizabeth? Obrigada. Boa noite. Obrigado. Com Deus. Até o próximo, se Deus quiser. Obrigado.